meu coração aqui, aquecido por essa palavra, e quero, nessa conferência, nesse ano, no meio desse tempo, tocar num assunto aqui com você que eu não sei nem como vai ser, porque é triste demais, profundo demais, mas necessário. Alguns dados de abril desse ano registram que a pandemia provocou ao menos 3.567.486 mortes no mundo. No Brasil, nós temos registros em abril de cerca de 199 mil mortes. Milhões de mortes. Milhões de famílias em luto. Aqui em Joinville, nós perdemos a Vitória, uma membra da nossa igreja. Perdemos o pai da Andresa, a mãe da Ali, o avô da Gabi, o pai do Eric, o tio do Marlon, o avô e também agora a avó da Ana, a tia e a avó do pastor Fábio. Nós temos perdido pessoas. É óbvio que nós sabemos que ao longo da vida nós perdemos pessoas. Mas nos últimos tempos foi assustador, né? Meu marido é pastor e eu nunca vi ele saindo tanto de casa para ministrar em velório. Fora aqueles que não puderam ser velados. Esse é um assunto desconfortável, triste, duro, mas nós precisamos falar sobre isso. A morte é um assunto intrigante demais. É uma coisa doida, a pessoa está ali e de repente ela desaparece. E não tem volta, humanamente falando. É um assunto que deixa a gente desconcertado, a gente nunca sabe nem o que falar para uma pessoa que perdeu alguém, não é verdade? A gente se protege da morte até onde dá. De todas as formas, a gente tenta se proteger dela, mas a gente nunca escapa dela. A morte é um acidente, porque a gente não planeja, a gente não programa, a gente não acorda e a minha programação hoje é perder alguém. Mas, ao mesmo tempo, ela não é um acidente, é um encontro marcado. É uma certeza. É um fato sobre todos nós. É o nosso ponto em comum com todos os seres humanos. Nós temos tantas diferenças, tantas opiniões divergentes. Mas esse grande ponto em comum, tão certeiro: morreremos e durante a vida perdemos pessoas. Morreremos e durante a vida perderemos pessoas. E a pergunta que fica no meu coração é: o que Deus quer nos ensinar nesses últimos tempos com tantas mortes? Não que não morresse gente antes, mas eu tenho a impressão de que Deus está forçando a barra para a gente refletir nesse assunto. Eu tentei fugir de todas as formas de falar sobre isso, porque conferência, né? Uhul! Animação, Deus é bom. Mas eu não consegui escapar. Eu realmente tenho a impressão de que Deus está forçando a barra para que a gente fale sobre a morte, sobre o luto, sobre perder pessoas. Com muito respeito, eu quero te perguntar, e não queria que você se sentisse constrangido: alguém aqui está nessa situação de ter perdido pessoas nos últimos tempos? Você pode levantar a sua mão se você perdeu algum conhecido, amigo, familiar? Essa palavra é em especial para você que perdeu alguém, mas também é para todos nós que estamos vivos e precisamos refletir biblicamente acerca da morte. Uma breve introdução para a gente entrar nesse assunto.
Você sabe, biblicamente, da onde a morte vem. O homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, foi colocado no paraíso e recebeu uma ordem, que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a penalidade é que se desobedecesse, morreria. Você conhece a história? Houve a queda, o homem desobedece e é condenado à morte. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos: o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O mesmo apóstolo Paulo nos diz que o salário do pecado é a morte. Para o cristianismo e também para o judaísmo, o pecado é a causa da morte. É por isso que existe a morte. E por isso ninguém escapa. Quando nós falamos da morte, biblicamente, nós precisamos entender que existem 3 dimensões. A morte espiritual, que é a nossa separação com Deus, nos separamos de Deus espiritualmente. A morte física, que é a que nós estamos falando aqui hoje, é quando há uma separação da nossa alma ou espírito do corpo, é a morte que nós falamos no senso comum, a pessoa morreu. E existe também a morte eterna para aqueles que não creem em Jesus e morrerão eternamente. O que nós vamos falar aqui é sobre essa morte física mesmo, a morte que nós presenciamos absurdamente nos últimos dias. E talvez afetou de alguma forma a sua casa, a sua família. Chegou mais perto do que você imaginou que poderia chegar. Porque quando alguém morre, alguém fica, e fica em luto. O luto é um estado emocional a partir do rompimento de um vínculo com algo que perdemos. Na psicologia, nós usamos o termo luto não só para morte de pessoas, literalmente, mas também para mortes simbólicas. Um divórcio pode ser um luto. Um término de relacionamento pode ser um luto. Talvez você tinha uma certa posição numa carreira e você perde isso e você tem que lidar com aquela perda. Então nós entendemos que existem mortes simbólicas e talvez você possa receber essa palavra também nesse sentido. E quando o luto vem, diversos sentimentos aparecem, cada um manifesta o luto à sua maneira. Alguns com tristeza. Outros com revolta, com raiva, com pesar, com medo, com rebeldia. Tem gente que se isola. Não existe uma fórmula para lidar com o luto. Mas nós cristãos entendemos que o luto é um casamento entre o lamento e a esperança. O luto para nós cristãos é um casamento entre o lamento e a esperança. Quero começar falando sobre o lamento. Eu acho tão necessário falar sobre isso, ainda mais nesse tempo, porque nós temos uma tendência enorme de não lamentar. A gente reluta até onde dá, para não chorar as dores da vida, porque a gente é orgulhoso, porque a gente se acha forte. Porque chorar parece ser perda de tempo, símbolo de imaturidade. Olha ali aquele emocional imaturo, lamentando. Temos que superar, temos que viver pela fé, temos que ser vitoriosos. Foguete não tem ré, e é isso aí, bola para frente. Somos superficiais, fugimos de entrar em contato com as nossas dores, como se Deus não fosse suficiente para nos sustentar em meio a elas. Mas, gente, vamos lá. Viver dói. Viver nessa terra dói. A gente tenta disfarçar e cantar, mas essa vida dá uma vontade de chorar. O que a gente está vivendo dói. O que a gente viveu ontem dói. Perder pessoas dói. É uma ruptura. Nós não nascemos para isso, não fomos criados para isso. O luto não é uma doença, não é um pecado, é parte da experiência da vida.
E o mundo não nos incentiva a lamentar, a murmurar sim. Mas você tem que estar bem, você tem que produzir, você tem que render, você é o autor da sua própria história, você tem que acordar empolgado e fazer o seu dia ser diferente. Mas a Bíblia nos incentiva a lamentar. Jesus, o nosso mestre, o homem das dores, sofreu, chorou, verdadeiramente Deus, mas verdadeiramente gente, homem, humano, a ponto de suar sangue, numa extrema angústia antes de se entregar no nosso lugar. Você sabe disso? Jesus, quando se depara com a morte de Lázaro, chora. Quando ele sabe que João Batista foi decapitado, Mateus 14, verso 13 diz: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Tipo assim, preciso dar um tempo. Preciso dar um tempo. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Precisamos chorar. E precisamos chorar para Deus, levar o lamento até Ele. A gente até chora, mas chora para amigos, chora no Facebook, chora com música, sofrência, e temos dificuldade de chorar para Ele, diante dEle, com Ele, na presença dEle. Nós vemos isso nos Salmos, os salmistas escancarando o seu coração diante de Deus. João Calvino fala que os salmos são como a anatomia da alma. Ali a gente vê o salmista chorando, questionando de novo, sofrendo, lamentando, se alegrando, expondo. O salmista, ora, as minhas lágrimas têm sido meu alimento, eu tenho me alimentado de lágrimas dia e noite. Nós acabamos de ouvir sobre Jó, questionando Deus. Eu já perdi algumas pessoas na minha família. Eu perdi a minha avó, depois minha outra avó, meu vô, depois meu outro vô, perdi meu tio, depois meu primo, depois meu outro tio, perdi também minha tia, e daqui 2 dias vai fazer exatamente 3 anos que eu perdi o meu irmão. Ele foi assim, sem nem preparar a gente. Com 38 anos, deixou as minhas sobrinhas, 2 meninas gêmeas. Na época elas tinham 12 anos. E quando meu irmão faleceu, eu quero te contar uma experiência que eu tive. A minha família, a grande maioria, não frequenta a igreja, não vive a mesma fé que eu. E quando eu soube daquilo, ele infartou, foi tão de repente, a gente não estava preparado. Eu fiquei, meu Deus, eu preciso ser forte, eu preciso ajudar o meu pai, eu preciso ajudar a minha família. E eu fui lá para o Rio Grande do Sul, onde a minha família mora, pensando todas aquelas verdades, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é soberano, Deus está no controle, tem que ter um porquê, tem que ter um motivo, Deus tem um propósito. E eu fui racionalizando a minha experiência. Vivi tudo que tinha para viver, velório, estive com a minha família. Isso foi em junho. Eu voltei para Joinville e sempre que eu via fotos, pensava, lembrava, obviamente eu chorava, mas parece que eu não tinha chorado tudo que eu tinha para chorar. Teve um dia, nós estávamos numa tour, num retiro de líderes aqui da nossa igreja, e o pastor Bruno Colonetti pregou sobre lamento. E ele falou sobre a importância do lamento, aquela palavra mudou a minha vida. E ele deu um tempo no final para que nós lamentássemos. Começou um louvor, eu me ajoelhei, comecei a chorar e eu senti algo dentro de mim dizendo: agora você vai chorar a morte do seu irmão. E eu lembro de começar a chorar e eu falei a frase mais sincera que poderia sair da minha boca. Eu falei: Deus, por que tu matou o meu irmão? Porque eu sei que Deus
tem o controle de tudo. Eu não consegui falar por que tu levou, ou então por que ele partiu. Eu fui direto falando o que eu sentia, por que tu matou. Pode parecer meio pesado, mas aquele dia foi libertador, porque eu fui pela primeira vez sincera com Deus. Eu ficava tentando racionalizar, sabe? Deus está no controle, vai ficar tudo bem. E eu pulei a parte de lamentar com dor, com raiva, com ódio, com sentimento real. E foi ali que Deus começou a agir. Foi ali que Deus começou a, de verdade, curar o meu coração. Nós precisamos chorar. Nós precisamos chorar para Deus. E nós precisamos chorar com tempo. O mundo nos apressa em chorar as nossas dores. A nossa sociedade é aqui, ó. Gente, a gente é a geração do áudio acelerado no WhatsApp. A gente não tem tempo para chororô. O tempo de licença que você tem quando você perde alguém é super curto. E óbvio que você não deve chorar para sempre, mas do jeito que as coisas estão, parece que tem um prazo. Ah, eu já perdi minha mãe, já faz 3 meses e ainda dói demais. Ei, é sua mãe! Você conheceu ela antes de conhecer o mundo. Talvez nunca vai passar essa dor nessa terra. Talvez você só vai aprender a conviver com a saudade enquanto ainda está aqui. Não tenha pressa. Você conviveu com essa pessoa por anos. O primeiro ano do luto é o mais difícil, porque a gente revive as datas pela primeira vez. É o primeiro aniversário, é o primeiro Natal, é a primeira Páscoa sem a pessoa. O luto precisa ser vivido, bem elaborado, e isso exige tempo. Gente, Deus trabalha com processos. Olha quanto tempo Ele está salvando a humanidade, gente. Chama Noé, chama Abraão, chama Moisés, Davi, os profetas, vem João Batista, vem Jesus. Nós estamos aqui até agora, porque Ele está em outro tempo. A gente que é apressado, Ele trabalha em outro tempo. Acalme-se, geração do áudio acelerado. Nós lamentamos e devemos lamentar no tempo que for, mas nós não nos entregamos ao lamento, porque o luto de um cristão é um casamento entre o lamento e a esperança. Com um olho nós choramos a dor e com o outro nós avistamos esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, o apóstolo Paulo diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aos que dormem aqui é aos que morreram. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. O mundo greco-romano, que era o contexto onde o apóstolo Paulo escreve essa carta, era um mundo sem esperança. E os crentes de Tessalônica, eles estavam imersos nessa realidade, estavam sofrendo já por ser muito perseguidos, e eles ainda estavam confusos. Eles se perguntavam, tá, mas os irmãos que já partiram, que já morreram, eles vão ficar em desvantagem quando Jesus voltar? Eles estavam questionando sobre isso. Porque realmente, para pessoas que não sabem o que a Bíblia fala sobre a morte parece um fim trágico. Acabou, tragédia.
As religiões têm especulado sobre o destino da alma após a morte há séculos. Os filósofos têm discutido sobre a imortalidade, os espíritas falam na comunicação com os mortos, os católicos romanos pregam sobre o purgatório. Agora vem Paulo e resolve esse enigma. Resolve esse problema dizendo: não precisamos mais especular, porque temos uma revelação clara e específica de Deus sobre esse assunto. Esse é o nosso consolo. Consolem-se uns aos outros com essa palavra. Nós não caminhamos para uma noite assombrosa, mas para um amanhecer glorioso. Nós não estamos fazendo uma viagem ao abismo, mas rumo à glória. Nós não caminhamos inseguros sobre a eternidade, mas com a certeza da vida eterna, podemos sim chorar, podemos sim nos entristecer, podemos e devemos lamentar, mas com esperança. Essa é a nossa diferença. Você vê a diferença num velório, né? De pessoas tristes e desesperadas e pessoas tristes com esperança. A doutrina da volta de Cristo é um consolo para os aflitos. A solução de Deus para a morte não é evitá-la, mas vencê-la. Ele mandou Jesus e Ele ressuscita dos mortos e vence a morte. E talvez você esteja pensando: meu Deus, mas até lá como é que eu vou enfrentar? Eu perdi minha mãe, eu perdi meu marido. Aí entra a fé, a esperança. Mas eu também quero te dizer uma palavra de consolo para já. Nós já podemos experimentar o consolo de Deus. E você que perdeu pessoas sabe que é muito real. Salmos 22, o salmista diz que Deus não despreza, nem desdenha o sofrimento dos aflitos. Não lhes dá as costas, mas ouve seus clamores por socorro. Salmo 56, verso 8, a palavra diz que Deus conhece bem todas as nossas angústias e recolhe as nossas lágrimas. Em 2 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. No Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Podemos chorar, mas com esperança. Esperança de um consolo aqui e de um consolo eterno. Talvez tenha algumas pessoas aqui que ainda não perderam pessoas e têm muito medo de perder. Eu morria de medo até perder, e na minha família é uma coisa tão estranha que falece de 2 em 2. Quando falecer, eu não entendi esse enigma ainda. Quando faleceu meu avô, um mês depois foi meu outro avô, e do meu irmão eu pensei: agora não vai continuar essa regra, né? Uma semana depois, a minha tia indo para a missa de 7º dia, minha família é católica, romana, ela sofre um acidente indo para a missa de 7º dia do meu irmão. É de 2 em 2, é estranho. Eu morria de medo até acontecer, e talvez você morre de medo. Eu quero te dizer uma coisa: é uma certeza, você vai perder pessoas, mas é uma certeza que o Senhor vai te sustentar. Até que um dia você não precise mais chorar por isso. Mas até lá, ainda nessa terra, já há consolo. E é sobrenatural. É uma paz que parece que a gente é blindado de alguma forma, mesmo com a dor, é guardado por Deus. Dito isso, eu quero ler com você um texto que arrebatou meu coração nos últimos dias. E que é uma reflexão para nós que estamos vivos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Está lá em Eclesiastes, capítulo 7. Eu estou aqui na versão NVI. Queria muito que você abrisse para a gente ler esse texto juntos. Eu quero fazer a partir desse texto algumas reflexões sobre a morte. Esse texto ele é no mínimo intrigante, interessante, curioso.
A gente vai ler do versículo 1 ao 4 e depois nós vamos pular para o 14. Olha o que a Bíblia diz. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. Pula lá para o verso 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Uau! Que texto, né? Quando nós lemos Eclesiastes, obviamente a gente precisa levar em conta o gênero literário. É um livro extremamente pessimista. O autor, ele parece estar passando por uma crise existencial, olhando para a vida e vendo que nada faz sentido a não ser quando tememos a Deus. Então essa afirmação, só antes você deve entender isso, não é uma doutrina, não é uma imposição. Tanto é que nesse mesmo livro nós somos convidados a rir e cantar e beber e aproveitar os dias bons. Mas existe um princípio interessantíssimo nesse texto, que eu penso que cai como uma luva para os nossos dias. O texto nos ensina que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Talvez você pense, não, pera, eu acabei de ter filho, é uma graça ver alguém nascer, um bebê, é lindo. E aqui não está dizendo da nossa morte, o dia da morte de alguém é melhor do que o dia do nascimento de alguém. Só que o nascimento de alguém produz uma euforia linda, mas a morte de alguém produz uma profunda reflexão. Olhar nos olhos da morte é necessário, é isso que a Bíblia está falando. Eu sei que essa é uma afirmação mórbida, né? Mas se a Bíblia está falando, a gente tem que no mínimo pensar um pouco sobre isso. Você já parou para pensar que você vai morrer? Ai, Cal, que isso? Eu tenho 20 e poucos anos. Ah, tá, e quem tem 20 e poucos anos não morre. Nós vamos morrer? Já parou para refletir nisso? A consciência da morte nos faz ver a fragilidade da vida, a nossa finitude, nos liberta da vaidade desse mundo caído e faz a gente colocar meio que na marra os olhos na eternidade. O salmista ora, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Olhar nos olhos da morte é pensar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que importa nessa terra? O que eu estou plantando para viver na eternidade? Como eu estou administrando o que Deus me deu? A minha fé? Como eu estou encarando a eternidade? É melhor ir a uma casa onde há luto, é melhor ir num velório do que ir numa festa. Porque a morte é o destino de todos, os vivos, não só os idosos, quem está doente, os vivos devem levar isso a sério. Uma pessoa presa a festas, ela toca a vida reto e não se permite pensar na vida. Agora, num velório, gente, a gente lembra que tem que perdoar. Porque pode ser que seja tarde demais para se resolver com alguns. Num velório, a gente lembra que tem que dizer eu te amo o mais rápido possível. Num velório, talvez a gente pare para pensar que está perdendo muito tempo na internet, enquanto os nossos pais estão lá na sala. Que a gente está dando mais importância para a bagunça da casa do que para a presença do marido que bagunçou a casa. Num velório, talvez a gente pense que está passando pouco tempo com os filhos. Talvez a gente percebe que as pessoas se vão e que um dia a gente também vai. Talvez num velório a gente lembre de pregar o evangelho. A gente lembre que existe eternidade, que pessoas vão para o inferno.
Talvez num velório a gente lembre do que C.S. Lewis disse, que tudo que não é eterno é eternamente inútil. É sobre isso que o autor de Eclesiastes está falando. Paul Washer diz: cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama o homem a deixar os cuidados fúteis desse mundo e meditar sobre a eternidade, a preparar-se para encontrar com Deus. Gente, a vida é um sopro. Um funeral nos lembra disso. A pandemia nos lembrou disso. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. É na dor que refletimos na vida. É na dor que a gente recalcula a rota. É na dor que talvez a gente se humilha, nem que seja na força da raiva. A adversidade ensina muito mais. C.S. Lewis também diz que o sofrimento é um megafone de Deus. A pandemia é prova disso. Alguns começaram a passar mais tempo com a família, diminuir o ritmo de trabalho, se importar mais com a opinião de Deus. Quantos procuraram a igreja porque perceberam que alguma coisa doida está acontecendo? E eu quero ir chegando ao fim, no verso 13 e 14. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Você tem passado dias bons? Aproveita. Aproveita bem, agarra esse dia, vive esse dia. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Gente, é preciso um bocado de espiritualidade para aceitar tanto dia bom quanto dia ruim. Deus, Ele confere esse equilíbrio à nossa vida. Ele nos dá dias bons para que estejamos felizes e nos dá dias ruins para nos manter humildes. Se nós tivéssemos apenas as bênçãos nas nossas mãos, a gente tombaria para frente. Então Deus, Ele equilibra nos dando fardo nas costas, para que a gente aprenda a se sujeitar e entender que a gente não tem o controle de nada. Deus permite o dia bom e o dia mau, o dia de festa e o dia de luto, para que a gente possa dizer como Jó: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O dia bom e o dia mau, para que possamos dizer: bendito seja o nome do Senhor. O dia de morte e o dia de vida, para que possamos dizer: bendito seja o nome do Senhor. E assim, nós que já passamos da morte para a vida, a gente pode seguir com a certeza. Mesmo em meio a dores, mesmo em meio a luto, nós podemos caminhar com a certeza de que Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Afinal de contas, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir aquele que venceu a morte. Ele é o nosso consolo. Ele é a nossa esperança. Não tem a ver com as coisas daqui. Ele é a nossa esperança, o Deus que venceu a morte. Aleluia. Se você perdeu pessoas nos últimos tempos, ou de alguma forma se sente enlutado, não só por perda de pessoas, mas por perda de coisas significativas, deixa eu orar por você. Fica de pé no seu lugar. Nós estamos diante de um Deus que consola. Comece a chorar, se você quiser, precisar, fique à vontade.
Abrace o lamento e abrace a esperança. Espírito Santo de Deus, viver aqui dói demais. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós. Consola o nosso coração nesses dias maus. Abraça pessoas aqui enlutadas, que perderam amigos, familiares, que perderam pessoas queridas nesse tempo ou há mais tempo. Abraça com o teu cuidado de pai, com o teu consolo de pai. Se existem pessoas aqui passando por um luto que não tem a ver necessariamente com a morte, mas talvez pessoas que divorciaram, que terminaram relacionamentos, que perderam coisas na vida, vem com o teu consolo. Nos abraça, nós precisamos do Senhor, e enche o nosso coração de esperança, porque você é o Deus que venceu a morte, é o Deus que nos consola, é o Deus que nos enche de esperança para o que há de vir. Nós te louvamos e te engrandecemos por isso, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Ele venceu a morte, Ele é digno da nossa adoração. Levante as suas mãos ao céu. Seja adorado, Jesus. Adore Jesus.